Olá, esse vídeo é em resposta a você, Fernando Silva Souza, né? Que fez uma pergunta: o que é texto receptus, qual é a diferença entre o texto receptus e o texto majoritário? E você fez uma pergunta bem interessante sobre 1 João capítulo 5, verso 7. Né? Obrigado pelo link que você colocou. E quem estiver assistindo o vídeo agora, por favor, eu vou pedir para que pegue uma caneta e uma folha de papel, sulfite, seja lá alguma coisa boa para anotar, né? Porque as datas vão ser muito importantes. Mas para responder às suas perguntas, eu vou dividir esse vídeo em 3 tópicos. O que é texto receptus e sua história, né? Na verdade eu já tenho um artigo sobre isso, né? Eu escrevi um artigo no meu blog um tempo atrás, o texto receptus e sua história, né? Então, texto receptus e sua história. Segundo ponto, texto majoritário, o que é e um pouco, né, da sua história. E terceiro, vou tratar sobre a 1 João capítulo 5, verso 7. Né? Vai estar mais ou menos dividido dessa forma esse vídeo. Ele vai ser um pouco mais longo. Né? Então, eu gostaria de começar a tratar. Primeiro ponto. O que é texto receptus e sua história? A primeira vez em que algum texto foi chamado de texto recebido ou texto receptus foi em 1633 com a segunda edição dos irmãos Elseviers. O que acontece? Foi uma introdução em latim que eles colocaram assim: Textum ergum habis nunc ab omnibus receptum, né? O texto que agora é recebido por todos. É mais ou menos essa tradução. Então o que acontece? A partir de então, de 1633, todas as edições do Novo Testamento grego, até então publicadas, elas passaram a ser conhecidas como texto recebido. O nome colou e ficou. É o termo técnico para os textos dessa época. Mas para entendermos o que é texto receptus, temos que entender o que é texto crítico e o que é texto diplomático. Vamos supor. Vamos partir, eu vou largar um pouco aqui no Novo Testamento. A Bíblia Hebraica Stuttgartense, essa aqui, ela é um texto diplomático. Por quê? Acontece o seguinte: ela é baseada num só manuscrito, o Códice L19, Códice Leningrado, Códice 19. Então, L19. O que acontece? Essa Bíblia aqui ela é baseada num texto só. Por mais as falhas que contenham ela, né, da questão maçorética e tudo, ela é baseada numa Bíblia só. Entende? Todas as informações do texto está numa Bíblia só. Aí foi colocado um aparato e colocado de uma maneira melhor a ser vendida. Então essa aqui você tem um texto, você olhou ela e olhou o Códice Leningrado, você está olhando a mesma coisa. Certo? Isso é um texto diplomático. Agora, o que é um texto crítico? Um texto crítico é assim, ó. Westcott Hort, eu tenho um texto aqui nas minhas costas. Westcott Hort, eles pegaram meia dúzia de manuscritos gregos, 2 ou 3 versões em latim, umas 2 ou 3 versões em cópita, e aí eles pegaram, analisaram, colocaram uma do lado da outra e foram fazendo a comparação. O que eles achavam ser certo, eles colocavam. Isso é basicamente um texto crítico. O texto crítico é a pessoa, ela monta, o editor monta ao julgamento dele. Né? Então, por exemplo, como texto crítico temos o texto do Westcott Hort. Eu já contei um pouco da história do Nestlé Aland, da edição 27, da 4ª edição revisada. Né? Então, isso é um texto crítico. Mas aí surge a pergunta: mas por que você está contando isso, Adolfo? Aqui, se a história é o texto receptus. Para entendermos o texto receptus, temos que entender isso. Esse é o ponto-chave. Porque o texto recebido, o que chamamos de texto recebido, também é um texto crítico. Entende? O texto recebido também é um texto crítico. E aí eu vou tratar da história dele agora. Por quê? Tendo essa introdução em mente, vamos lá. Em 1516 surge um cara chamado Erasmo de Roterdã. Em 1516 ele publicou seu primeiro Novo Testamento. Ele usou meia dúzia de manuscritos do século XII. E no final, o último capítulo de Apocalipse 22, ele não tinha nem, os manuscritos não tinham, as cópias dele não tinha. E aí o que ele fez? Ele pegou do latim e traduziu para o grego. O latim, na verdade o texto é traduzido para o latim, do latim ele retraduziu para o grego. Então isso fez com que o texto, a primeira edição dele não tivesse, não bata com nenhum manuscrito existente. Isso é uma informação interessante. Então ele publicou
4 edições, né? 4 não, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 edições. 1516, 1519, que essa foi a base da versão de Lutero, 1522, 1527 e 1535. Na de 1522, coloque a palavra coma joanina, que é quando é adicionado a 1 João capítulo 5, verso 7. Né? E a edição de 1535 deixou o latim de lado. Por quê? A ênfase do Erasmo de Roterdã não era o texto grego, era o texto latino. Tanto que a primeira edição dele se chamou Novo Instrumentum. O foco dele era o latim. O latim era a língua usada na época, as bíblias em latim é que estavam em voga. O grego não era tão valorizado, por causa da Idade Média, igreja católica, sabe? Todo esse rolo todo. Então, só que o que acabou colando foi o texto grego. Né? Então, por causa disso. Então, 1516, 1519, 1522, 1527, 1535. 1522, como a joanina foi introduzida. 1535, o texto latino foi deixado de lado. Tá. Todos esses textos eles têm uma edição muito parecida. Né? Erasmo de Roterdã, na verdade, a primeira edição dele foi muito apressada, muito erro tipográfico, porque dá trabalho você fazer um negócio na época naquele período. Né? Escrever um livro, publicar um livro. Então, ele partiu disso. Isso foi o texto, isso foi as primeiras 4 edições do Novo Testamento grego. Um outro nome a ser lembrado bem importante, também, que eu quero que vocês anotem, é Cardeal Ximenes. Ele publicou o Novo Testamento grego dele em 1522. Na verdade, o trabalho dele começou a ser feito antes de Erasmo. Só que como o Erasmo só publicou o Novo Testamento em grego e latim, que foi uma versão nova que ele fez, o Cardeal Ximenes ele fez uma Bíblia chamada Bíblia Poliglota Complutense. Essa Bíblia Poliglota dele trazia assim, o texto latino no meio, de um lado o grego e do hebraico o outro. Então imagine, o cara já começou publicando o Antigo Testamento inteiro e depois no Novo Testamento ele publicou em grego e latim. Então ela foi uma obra muito grande. Isso fez com que o povo preferisse comprar o de Erasmo. É claro, se você tem um livro de 500 reais e um de 100, qual que você vai comprar? O mais barato. Né? Primeiramente, depois você compra o mais caro. Essa é a lógica. Né? Então o que aconteceu? A obra de Erasmo foi muito bem recebida, foi muito mais amplamente mais divulgada. Por isso que teve 5 edições. O do Cardeal Ximenes nem tanto. Só que o interessante é que a edição de 1522 do Cardeal Ximenes, ela trazia a Coma Joanina. E quando Erasmo publicou o texto dele antes, né, em 1519, lá por volta de 1519, os auxiliares do Cardeal Ximenes, alguma coisa assim, vieram e criticaram Erasmo, falaram, ó, o seu Novo Testamento está faltando a Coma Joanina. Erasmo falou, ó, se vocês trouxerem para mim um Novo Testamento grego que contenha, um manuscrito antigo que contenha, eu coloco. Foram lá e levaram para ele, né, tá certo? Que dizem que foi forjado isso lá, né, no Novo Testamento. E aí ele falou, beleza, vocês trouxeram, eu coloco. Aí na edição de 1522, sua terceira edição, ele colocou, mas ele colocou uma nota de rodapé enorme, explicando por que ele acreditava que aquele texto não era verdadeiro. E focou bem, essas são as 6 primeiras edições. 5 do Erasmo de Roterdã, uma do Cardeal Ximenes. A partir da terceira edição, como a joanina passa a fazer parte. É importante entendermos isso porque esses dois, a partir deste momento, esses dois textos, do Erasmo e de Ximenes, passam a ser reimpressos. Eles passam a ser reimpressos pelos próximos editores. Os próximos editores sempre tomam como base Erasmo e Ximenes. O próximo é um cara chamado Simão Colineu, 1534. Ele publicou o Novo Testamento grego dele e ele usou como base Erasmo e Ximenes. Por isso continha a Coma Joanina. Beleza? Então veja só, os caras foram montando e foram remontando em cima do que já estava publicado. Eles não quiseram alterar muito. Depois, um parente próximo de Simão Colineu, Roberto Stefano, ele é bem interessante, ele publicou em 1546, 1549, 1550 e 1551. 4 edições, 1546, 49, 50, 51. O interessante do Roberto Stefano são duas coisas. A primeira vez em que a Bíblia, a sua edição de 1551, a primeira vez em que a Bíblia é separada em versos bíblicos. E essa edição de Roberto Stefano, ela também foi usada na King James de 1611.
tanto a King James, tanto a edição dele, quanto de Beza, que eu vou comentar mais logo em seguida. Então, o texto dele, do Roberto Stefano, ele é importante por causa disso. A primeira vez em que a Bíblia aparece separada em versículos bíblicos, e a primeira vez em que aparece um aparato crítico, né, que são as notas de rodapé falando sobre os manuscritos, quais manuscritos apoiam tal leitura. E ele logo usou quem? Ele usou o texto do seu parente próximo, Simão Colineu, e também Erasmo e Ximenes. Né? Então ele fez uma colação de 15 manuscritos fora essas edições. Então, depois tem um cara, Beza, um outro chamado Theodor Beza. Quem que é Theodor Beza? Calvino vocês conhecem, com certeza vocês conhecem João Calvino. Gente boa, né? Queria ter jogado bola com ele, mas é uma pena que eu nasci 500, 600 anos depois. Né? E Calvino, ele foi um dos reformadores, junto com Lutero, um dos principais reformadores. E Theodor Beza era amigo e, discípulo. Quando Calvino morreu, Beza continuou o trabalho de Calvino. E Beza, ele publicou 9 edições do Novo Testamento. 9. Sendo 4 delas independentes, as outras apenas reimpressões. Então, assim, tanto que tem um códice que era dele, né, chamado Códice Beza, né, que é bem legal, bem importante. Então, Beza era o cara, ele publicou 9 testamentos gregos, mas eles diferiam muito pouco do texto de Erasmo e do texto de Cardeal Ximenes. Depois entramos na história do Boaventura e Eusebio, os irmãos Eusebio, lembra que eu falei? Eles publicaram 3 edições do Novo Testamento. Primeiro temos que entender que o Eusebio de Boaventura, eles eram donos de uma tipográfica que eles publicavam o grego clássico, coisas tipo Homero, Aristóteles, esses caras no grego. Eles falaram, não, vamos publicar aí o Novo Testamento, o negócio está vendendo. E eles publicaram 3 edições. Eles publicaram uma edição em 1624, 1633, 1641. A edição de 1633 ela é importante para nós que falamos português, porque foi essa edição que João Ferreira de Almeida usou para fazer sua Bíblia, para traduzir o Novo Testamento em 1681. Ficou claro? Então essa é a importância desse texto, dos Boaventura, né? Do Boaventura e dos Eusebio. Depois, Brian Alton publicou o Novo Testamento dele em 1655 a 1657. Ele publicou uma edição, no texto recebido. John Fell em 1675. E depois, vamos dizer assim, o último nome importante que fez uma mudança drástica na transmissão textual moderna. John Mill. John Mill ele publicou o Novo Testamento dele em 1707. Só que ele é o primeiro que, vamos dizer assim, bagaçou no aparato crítico. Porque ele publicou o Novo Testamento dele com base no recebido, no texto Receptus, só que ele colacionou 100 manuscritos. Ele colocou nas notas de rodapé 100 manuscritos, é o que ele tinha disponível no momento. Então veja só de variantes que ele trouxe no Novo Testamento dele foram 30 mil. Então ele, a partir dele, vamos dizer assim, houve um interesse muito grande em se catalogar os manuscritos, se buscar, e ele fez esse trabalho. Né? Ele começou, né? Ele que trouxe essa dúvida, isso que fez com que se desenvolvesse mais ainda a crítica textual. Tá? Então, a história do texto recebido não acaba aqui em 1707, ela vai até 1909, 1904, sendo publicado e reimpresso pela Sociedade Bíblica Trinitariana. A edição mais usada é a edição de 1894, que eu acho que possivelmente é esse aqui, a edição de Oxford. O texto recebido, qualquer manuscrito, achamos lá um manuscrito lá nos Cafundó de Judas de Jerusalém. Eles vão pegar esse manuscrito grego e vão comparar com o texto recebido, para saber se ele é bizantino, se não é. Tá. Isso é assunto para outro vídeo. Então, a história do texto recebido ela acaba ali, basicamente. Hoje ele continua sendo vendido pela Sociedade Bíblica Trinitariana. Né? Eles vendem a introdução em inglês, né? Que é impressa na Inglaterra. Né? Aqui, se tiver... está meio forte, a luz não dá para mostrar. Então, a história do texto recebido ele acaba aqui. Né? Ele foi baseado em manuscritos gregos do século XII e século XIII. Marquem esse nome, de família bizantina. É importante a gente memorizar isso. Tá? Então essa é a história do texto recebido. Depois de 1707, os futuros
críticos textuais, estudiosos do Novo Testamento, eles começaram a buscar e acabaram tentando se afastar um pouco do texto recebido. Levou um pouco de tempo, né? Mas chegou esse o ponto. Esse é o texto recebido. Ele é um texto crítico, baseado em meia dúzia de manuscritos gregos, né? Última versão, pelo menos a de Erasmo, o último capítulo baseado, retraduzido do latim, do Erasmo, do Ximenes não. E aí eles foram sendo reimpressos a base desses dois, da edição desses dois. Fechou? Agora entramos no novo interlinear majoritário, né? Zane C. Rodrigues e Arthur Fastard. Essa aqui é uma edição, né? Foram que publicaram primeiramente em inglês e depois em português temos Paulo Sérgio Gomes e Odair Olivetti pela editora Cultura Cristã. Novo Testamento Interlinear. O texto majoritário é assim: 90% dos manuscritos eles concordam entre si, eles têm uma concordância muito grande. Por quê? Eles vêm de uma família chamada família bizantina. Bizantino por quê? Porque era lá em Bizâncio, né? Lá hoje onde é a Turquia, mas onde é o Império Bizantino, onde é a Turquia e toda a região ali. Então, o que acontece? A maioria dos manuscritos vem daquela região, né? Poucos manuscritos mais antigos, digo poucos mesmo, vêm ali do Egito, de Roma, dessa região. Poucos são, né? Muito poucos. E a maioria vem de lá, dos 5.700 manuscritos que temos em grego, 90% é daquela região. Então eles acreditam, né, eu também acredito nesse ponto, que o texto original está ali. Basicamente por quê? No segundo século, no Egito já não se falava mais grego, no segundo século. Em Roma, o grego foi usado, mas a partir de 300, 350, o grego também deixou de ser usado. Só que na região bizantina, o grego continuou a ser falado. Isso eu falo na primeira aula de grego minha. Na primeira aula de grego que eu tenho na internet. Então, lá por volta de 350, 400, o grego continuou a ser usado em Bizâncio, que foi usado até 1500, que é chamado grego bizantino. E isso é interessante. Então, o Novo Testamento ele continua sendo usado, recopiado e recopiado nessa região. Nas outras ele não foi mais, foi abandonado. Então eles acreditam que as melhores cópias estão lá. Então, 90%. Então eles pegam a maioria dos manuscritos e eles desenvolveram o texto crítico deles, né, o texto majoritário, em cima dessa premissa. Da premissa que a maioria dos manuscritos concordem. Né? Tanto que existem níveis de concordância. Existe um majoritário que todos concordam, um majoritário que existe um número grande de manuscritos, mas já bem menor. Né? E por aí vai. Então, o texto majoritário, como o próprio Fernando Silva Souza colocou, o texto majoritário e o texto recebido, eles concordam, há uma variante entre eles, se colocar cara a cara, 2.000 variantes. Se você colocar o interlinear, o majoritário, contra o texto Nestlé, existem 6.400 variantes. Então, eles são muito parecidos. Porque o texto majoritário, a base deles são manuscritos bizantinos. A base do texto recebido, acredite se quiser, também são o quê? Bizantinos, como eu já expliquei na história. Então é normal que os dois sejam muito parecidos. Podemos até afirmar o seguinte, que o texto majoritário ele é uma atualização do texto recebido. Porque o texto recebido, o texto receptus, ele vem sendo reimpresso a partir de Erasmo e de Cardel Ximenes. O texto majoritário ele já foge um pouco disso, ele já foge de Erasmo, vamos dizer assim, já foge de Erasmo e do Cardel Ximenes, mas ele usa a mesma família. Os mesmos manuscritos que Beza, que Erasmo, que Cardel Ximenes usou, ele usa aqui. Por isso dessa concordância monstruosa, onde ele difere muito pouco, né, 2.000 variantes e ainda variantes pequenas. Então o texto majoritário da década de 80, ele é isso. O interessante, eu vou olhar aqui na página 11 da introdução, página 9, página 11. Segundo parágrafo, escrito pelo próprio Arthur Fastard e Zane C. Rodrigues. Olha só. No Apocalipse, a obra notavelmente precisa de Rosquier, aumentada pela obra mais recente de Smith, possibilita um detalhamento maior que em qualquer outra parte, tudo em um único aparato.
Aqui a evidência é dividida pelo uso das letras MA até ME, que é o grau de do majoritário, onde há concordância. Só neste livro o texto majoritário concorda com o texto crítico acima de 2 vezes, mais frequente do que com o texto recebido. Sem dúvida, isso se deve parcialmente ao fato do texto recebido, texto receptus, ter sido baseado originalmente num fundamento manuscritológico bastante estreito. É interessante notar que algumas das leituras escolhidas como originais são grego mais áspero, mais semíticas, antes de tudo, o que é lógico, considerando-se as circunstâncias limitadoras do autor no exílio. Então, o único lugar em que o Novo Testamento, né, em que o texto majoritário concorda mais com o texto de Nestlé, é no livro de Apocalipse. Entende? Então essa é a história do interlinear. Outra nota interessante sobre isso aqui, que os próprios autores falaram assim, ó, esta aqui é uma obra intermediária. Não tinha, eles foram lá, se esforçaram, publicaram, mas ainda existe muito mais, tem que se avançar muito mais nos estudos da crítica textual. Eles não estacionaram aqui, eles pretendem continuar o trabalho. Né? E o trabalho tem que ser continuado, só que é trabalho de uma vida. Então, essa é a história do texto majoritário. Por que as pessoas confundem o texto majoritário com o texto recebido? Por causa disso, do seu parentesco, da sua proximidade. Mas texto recebido é uma coisa, texto majoritário é outra. Tá? Agora partindo para 1 João, capítulo 5, verso 7. Vamos abrir aqui, eu vou abrir aqui a Almeida atualizada. Né? Vamos lá, Almeida atualizada, Hebreus. 1 João, capítulo 5, verso 7. Almeida atualizada, segunda edição. Pois há 3 que dão testemunho. Abre parênteses. No céu, o Pai, vírgula, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Verso 8. E 3 são os que testificam na terra. Fecha parênteses. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Os 3 são... Agora, na Almeida corrigida, fiel, baseada no texto recebido, está da mesma maneira, só que sem o parênteses. Vamos lá? Deixa eu vir aqui. Romanos, Coríntios, Timóteo, 1 João 4, 5 verso 7. Porque são os 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E os 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água, o sangue, e esses 3 concordam um. Tá? A corrigida fiel e a Almeida atualizada, elas mantêm o mesmo texto, só que a atualizada já coloca entre parênteses, dizendo que não consta nos manuscritos melhores. É o seguinte, eu fui no texto majoritário e ele consta exatamente como está na Almeida atualizada. Eles não mantiveram 1 João 3, eles não mantiveram 5:7, 5:3, aqui. Eles não mantiveram a leitura. Eu vou ler aqui no lado aqui onde está em português para facilitar. Porque são 3 os que testificam, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 estão em pleno acordo. Se a gente pegar no grego está igual a quarta edição revisada e o Nestlé Aland. O Nestlé Aland, o texto majoritário ele concorda com o texto crítico nesse verso. E eu vou logo explicar por quê. Então ele concorda com o texto crítico, mas não concorda com o texto recebido. Porque lembra o que eu disse? Lá na história do texto recebido, se você voltar lá na história do texto receptus, lá na história do texto recebido, você vai entender. O texto majoritário ele traz isso. Por quê? Vamos lá no aparato crítico. Eu fui do Nestlé, mas o aparato crítico da quarta edição revisada ela é mais detalhada. Veja só. João capítulo 5, verso 7. 1 João capítulo 5, verso 7. Os que concordam com a leitura, martirontes top pneuma kai idor to kai to haima, né? Testemunhas, o espírito e a água e o sangue. Códice sinaítico, códice alexandrino, códice vaticano, psi e códice... Vamos lá. Códice sinaítico, códice alexandrino, códice vaticano. Eles concordam com essa leitura.
Depois tem o Psi, 1844, 1852. Traz Martirou sim, que é uma diferença de Martiruntes. Testificam, testemunho, mesma coisa basicamente. Se a gente pegar agora os manuscritos minúsculos que concordam com essa leitura, que minúsculos já são basicamente de família bizantina, automaticamente são de família bizantina, eu não vou dizer nome por nome porque é muitos, eu vou só numerá-los. Já temos 3, 4, 5, 6. Sinaítico, Alexandrino, Vaticano, Psi, 1844, 1852. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Depois 3 unciais maiúsculos. 30, 31, 32. Um lecionário, 33, que traz uma variante. Depois 33 manuscritos gregos trazem essa leitura, né? Concordam. 33 minúsculos concordam com essa leitura. Depois temos a Vetus Latina, a Vulgata, 2 Vulgatas, né? 2 Vulgatas, 2 Siríacas, 2 Coptas, uma Armênia, uma Etíope, uma Georgiana, uma Eslava, Clemente, Orígenes, Cirilo, Pseudo Dionísio, João Damasceno, Rebatismo, Ambrósio, Agostinho, Cudoveltus, sei lá, Facundo. Se você olhar, olha quanto de manuscrito concordam com essa leitura, com a leitura desse texto aqui. Se a gente agora... na verdade, o aparato crítico da quarta edição visada, ela está dividindo essa variante em 3. A mais importante é essa, que tem mais apoio manuscritológico, né, mais apoio de manuscritos. Depois, eu vou traduzir aqui, Martirontes, né, testemunhando, entourando no céu, o Pai, a Palavra e o Santo Espírito, e o Sangue. Aqui, apenas o 221 e o 2318 trazem essa leitura. 61 e 629 omitem Rocai, Roi 3, né? Omitem os 3. E sim. Seguinte, 61, 88, 429, 629, 636 e 918 com outras variantes menores, tá? É como está aqui. Depois temos um L aqui, um lecionário, uma Vulgata, uma Armênia. Essas são os manuscritos que concordam com essa leitura, tá? Bem menos que o outro. E as que trazem da maneira que está no texto recebido, os manuscritos que trazem da maneira que está no texto recebido, não é o texto grego. É as versões em latim, né? São as versões em latim que trazem esse texto grego. Vamos olhar aqui. Na verdade está assim, ó. Testemunho de Cunto ou Dante, in terra spiritus ou espíritos, aqua et sanguis et ritres unum sunt in Cristo Iesu. Ot et tres sunt qui testemunho de Cunto in caelo parte verbum et spiritus. Dessa maneira, em latim, que podemos dizer assim, está próximo do texto recebido, os que trazem essa leitura são a Ítala, não uma Ítala, uma Vulgata, Cipriano, Pseudo-Cipriano, Prisciliano, Speculum, Varadimadum, Pseudo-Vigílio e Fulgêncio. Esses são os pais da igreja. Duas versões antigas, uma Ítala, uma Vetus Latina e uma Vulgata, e alguns pais da igreja. Vamos olhar as datas, as datas que são importantes. Desse aparato que concorda com o texto recebido. A Ítala, uma Ítala traz século 8, a outra Ítala traz século 7. A Vulgata, eu não achei a data dela. Cipriano, século 3. Pseudo-Cipriano, século 4. Prisciliano, século 4. Speculum, século 5. Varimadum, século 5. Pseudo-Vigílio, século 4. Fulgêncio, século 6. Que concordam com o texto recebido. Veja só. Por que os estudiosos não concordam com esse texto? Vemos a data aqui. A data mais antiga aqui é o próprio Cipriano, século 3. Isso é importante, muito antiga, é uma leitura antiga. Porém, só está na Vulgata.
Ela só estava na Vulgata. Os manuscritos gregos que trazem, eles já são mais recentes. E os mais antigos que trazem, não trazem esse verso dessa maneira. O que gera dificuldade para os estudiosos é que, como eu disse aqui, no aparato crítico da quarta edição revisada, ele contém 3 variantes maiores e mais meia dúzia de variantes menores, né? O mesmo verso ele tem muita divergência entre si. Isso gera uma certa dificuldade, uma certa maneira de observar. E como é trazido no texto recebido, só as versões latinas trazem. Só as pessoas que escreveram em latim, os manuscritos, 3 manuscritos em latim, 2 ou 3, e os pais da igreja, que trazem em latim, não em grego. E a grande maioria dos textos gregos trazem a leitura que se encontra no texto majoritário e no Nestlé. Nestlé e na quarta edição revisada. Então, é difícil a gente definir. É difícil. A maioria já descarta como original da maneira como está no texto recebido. O próprio texto majoritário é dessa forma. O texto crítico do Nestlé da quarta edição revisada já descartaram faz um tempo. O único que mantém é o texto recebido. Então, essa é a diferença entre eles. Essa é pausando aqui, já acabando essa parte do próprio, concluindo já essa parte da 1 João capítulo 5, 7. Ele é um texto que gera dificuldade. Até a gente achar um manuscrito grego, até se achar um manuscrito grego, até se avançar mais estudos, né, ele vai continuar permanecendo nas notas de rodapé no aparato crítico e o texto recebido continua trazendo. Mas como eu disse antes, por que eu pessoalmente gosto do texto recebido? Porque, nossa, minha Bíblia aqui, coitada fiel. O texto recebido, ele faz parte da história da Reforma. Todo protestante, como Lutero lia a Bíblia, vem aqui. Como Calvino lia a Bíblia, vem aqui. Como William Tyndale traduziu o Novo Testamento do grego dele, ele traduziu e foi morto por causa disso. Foi a partir daqui. King James, a partir daqui. João Ferreira, a partir daqui. Se uma Bíblia vai trazer o nome de João Ferreira, ela tem que ser a partir daqui. A partir daqui. Entende? A Bíblia vai ser a Bíblia João Ferreira de Almeida. Se você quer honrar o nome, se o tradutor quer honrar o nome da João Ferreira de Almeida, de João Ferreira de Almeida, por mais que ele queira fazer uma atualização, alguma modificação, uma atualização de linguagem, ele tem que partir desse texto aqui. Se ele partir de outro, como é o que acontece com a Bíblia atualizada, aí já não pode se chamar Almeida. Põe o nome de qualquer outra coisa. A própria Bíblia, a tradução brasileira, ela é baseada no texto crítico e ninguém fica rateando. Por quê? Porque ela é baseada no texto crítico e ela recebe o nome brasileiro. A Bíblia de Jerusalém é uma boa versão, uma boa tradução e baseada no texto crítico. Mas a João Ferreira de Almeida, a clássica, original, ela foi baseada aqui. Mas tem uma Bíblia King James em português, que até gera dificuldade para as pessoas que não estudam muito. Que é a King James, a Bíblia King James, mas está em português e ela não foi usada nem o mesmo texto que a King James de 1611 foi usada. Então, se quer trazer o nome, King James, João Ferreira de Almeida, Reina Valera, a partir daqui. Usou um texto diferente, outro texto, põe outro nome. Varia com outro nome, põe tradução Adolfo Clair, tradução do João Careca, tradução do Chuck Norris, tradução Bíblia e Linguagem. Pode pôr, vou usar o método que quiser, mas se você for trazer o nome de um reformador como o próprio João Ferreira de Almeida foi, aqui. Então é isso. Não confundir, por favor, texto recebido com texto majoritário. Os dois são baseados na mesma família de manuscritos, os bizantinos. Né? Na verdade, se você cortar em 4 assim, colocar um mar no meio, de um lado Bizâncio, do outro lado Roma, embaixo África e do outro lado ocidental, por aí assim, você vai entender um pouco, né? Egito. Então, o texto bizantino foi a base, os manuscritos de família bizantina, que são em sua maioria, foram a base para o texto recebido e a base para o texto majoritário. Fechou? Espero ter respondido, espero ter ficado claro e perdão pelo vídeo ter ficado muito grande. E agradeço pelo link que você colocou lá, viu, Fernando? Até o próximo vídeo, gente.